comporta dizendo que para você estar no poder no Brasil você precisa ceder à corrupção. Isso gera uma baixa estima, um desânimo tão grande que eu queria só que ele soubesse, eu queria saber se ele sabe quão desanimado está. E que ele se baseia em pesquisa, em números daquilo, feitos geralmente em áreas miseráveis, que recebem 50 contos e se dão por satisfeitos, pessoas ignorantes que não sabem que a longo prazo para o país isso é ruim. E eu queria saber se ele tinha essa noção, eu queria que ele explicasse para as pessoas, porque foi muito desapontante, eu nunca votei nele, mas eu tinha uma impressão assim, contrária ao que aconteceu, eu tinha uma impressão que ele era totalmente incompetente para manter a economia, mas que ele ia chegar moralizando. Eu tinha medo de que ele estragasse o plano real, né? Aí não votei nele, votei no PSDB, mas no fim das contas ele foi o contrário que eu imaginava. Ele manteve o plano real, manteve a estratégia, né, de política de juros, essas coisas que a gente não entende, mas que no fim das contas estão aí segurando a inflação. Mas a questão de moralizar, ele já de cara com o mensalão e agora com o Sarney, isso, aquilo, só está desmoralizando esse país, só está gerando um desânimo que as pessoas não querem nem sair na rua para reclamar, né? As pessoas não querem nem entrar em contato, o jovem não quer estar em contato com política, com nada, porque o tamanho do desânimo. Eu queria saber se ele tinha noção disso. Eu queria que ele explicasse. Legal. Então o Lula não para cantar junto com o Rafael, mas para prestar alguns esclarecimentos aí para a população que está precisando. Próximo número 9. Angustiante, nossa. Se ele ficasse dividindo o palco, eu ia ficar de tiete, assim. Ou paralisado, sei lá. Observando. A figura do artista é uma coisa assim, você tem que juntar o teu conhecimento musical, a técnica, uma série de coisas que são técnicas mesmo, né? De concentração, de saber fazer as escalas, isso, aquilo, lá, com personalidade, criatividade e uma atitude, uma imagem, né? Que a atitude seria um comportamento, né? Na atitude, no jeito de se vestir e tudo mais. E ele é super completo, então os caras são super completos. Quando a gente falou do Roberto Carlos, é um cara completo também. Você vê um cara romântico, a moda antiga, né? Que ainda manda flores e tal. Meu, então o Angus Young é um desses caras completos. O Steve Vai é um cara super completo. O Momsen também é um cara completo. Até o Zakk Wylde, hoje ele faz essa imagem de beberrão, isso aqui, papapá. É isso aí. Infelizmente é uma imagem que está destruindo ele. Foi agora mandado praticamente embora do Ozzy, né? Então, é uma pena. Mas é um cara que está ali, que ele tem conteúdo musical, tem conteúdo no que ele está fazendo e ao mesmo tempo ele diverte. Porque no fim das contas o comportamento, a imagem do artista, aquilo, diverte, faz você entrar naquela viagem e sonhar um pouco, esquecer seus problemas. E ele fez álbum, tem aquele Book of Shadows que ele fez, que é maravilhoso, né? Um álbum totalmente diferente do metal, uma coisa totalmente mais... Então, cara, e aí eu sei o que acontece, a figura do artista como o Angus Young, por exemplo, faz o cara se divertir. Você entra naquela viagem, ele tá super bem amarrado, tudo que ele faz, pra que você entre na viagem e sonhe, não fique pensando no que ele tá tocando. Legal. Você entra na viagem dele e se diverte. E é pra isso que serve, eu acho. A técnica, a harmonia, tudo serve para fazer você relaxar naquele momento, sentar. Eu tenho essa visão, né? Pra entreter, né? Todos os conceitos e teorias e tal, elas têm que ter uma finalidade, que é a finalidade de fazer o cara não pensar em conceitos e teorias, entendeu? Legal. Último número do nosso quadro, número 10. Axl Rose. Cara, eu não vou muito com a cara da Axl Rose. E eu não me incomodaria deixar isso aí no camarim esperando. Deixa ele Boas no horas, né? Boas horas. Não, eu não vou com a cara, sempre for muito menino histérico, Neném sabe? mimadinho, né? Muito, tipo a Chiquinha, né? A técnica vocal dele é o choro da Chiquinha. Ué! Muito histérico e egocêntrico, esses papos. Eu não gosto. Eu acho que a música tem que compartilhar um pouco do que a pessoa é. E acho que de todos que mostraram aí, eu acho que eu tenho menos empatia aí. Axl Rose está excluído da lista do Rafael Bittencourt. Só o Axl Rose foi excluído aí do palco do Rafael Bittencourt. E você que tá aí no chat, você que tá assistindo o nosso programa, ou acompanhando a gente pelo Twitter, ou pelas imensas redes de relacionamentos,
Você gostou do quadro Quem Você Levaria pro Palco? Não gostou? Quer que melhore? Quer dar sua sugestão? Manda um e-mail pra gente, contato@tonopalco.com.br. Manda sugestões pra gente, manda quem você gostaria de ver que levaria ou não levaria pro palco, quem você quer ver aqui no Tô no Palco, você manda nesse programa também. Bom, voltando aqui pra parte de entrevistas, Rafael, eu quero saber o que uma banda, assim, falando um pouquinho do seu trabalho como produtor musical, o que uma banda precisa pra ser bem vista no mercado? Bom, tem uma série de elementos que são importantes para gerar essa visibilidade. Agora, a coerência entre todos os elementos que é importante. Então, assim, a banda tem que ter um propósito, né? Qual é o propósito daquela banda, né? E aí, o comportamento dela, a atitude, o jeito de se vestir, a música, tudo isso tem que estar coerente com esse propósito que eles têm. Então você pega as grandes bandas e tal, tem toda uma atmosfera, assim, um clima, que quando você entra ali, você adentra no mundo mesmo, né? É importante que passe para as pessoas uma certa união, porque o cara que curte uma banda, ele quer fazer parte de um grupo, ele quer fazer parte de uma gangue. E ele olha aquela outra a banda, que ele se identifica, como uma gangue que ele gostaria de fazer parte. E aí o fã é parte dessa grande gangue, né, da banda. E somos uma gangue e a gente curte esse propósito, que é o propósito da banda. Então o argumento, nisso vai as letras, como o cara se veste, a estética visual, tudo isso é muito importante, somado à música, que tem que ser coerente com aquilo, de qualidade. Até a música punk, da mais escrota do mundo, ela tem que estar coerente com aquela estética escrota daquele grupo. Já uma banda que se posa de prog, intelectual, isso aqui, também a música tem que ser coerente. Não pode ser uma música tosca, entendeu? Uma música chata, uma música que não tem pé nem cabeça, porque o cara se posa de inteligente, então ele tem que pegar e fazer algo que esteja à altura daquela pose dele, né? Ou não faz pose nenhuma, faz isso aqui lá, mas a coerência é importante. E a outra coisa é o seguinte, a perseverança. Essas coisas todas, elas não se encaixam de repente, né? Às vezes acontece mais rápido do que outros, mas a gente tem que ser persistente, porque se desistir na primeira é só dar espaço para o teu concorrente. Então acho que você tem que estar sempre ali, insistindo, perseverando, porque a maioria das bandas que pararam, bom, se uma banda para, realmente nunca vai conseguir. Já tá. É a mesma coisa que o cara que torce pra ganhar na loteria e nunca joga. Nunca joga. Porra, reclama da vida, queria se eu ganhasse na loteria tudo ia ser diferente. Porra, mas então joga, pra começar, né? Porque nada vai acontecer se você não começar, se você não agir. Então acho que essa atitude tem que ser ativa, a banda que tem que ficar lá e tem que discutir as coisas, às vezes as divergências são importantes, porque nessas vocês acham um meio caminho aí e ideal, entendeu? Bacana. Eu queria saber também o que você pensa sobre o atual cenário musical brasileiro, essas bandas novas que estão surgindo, as bandas antigas e seus novos trabalhos. Como que você está vendo o atual cenário musical brasileiro? Acho que o cenário brasileiro está numa mistura de ranço do cenário antigo, que era aquele cenário jabazeiro, aquele cenário onde o cara ia produzir uma mega banda para tentar estourar e ficar milionário só com uma banda. Está misturado um pouco isso com a nova era de mobilidade, de você ter ótimas coisas na internet e você criar o teu network ali e